Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia de investimento em renda fixa. Nas últimas 2 semanas vimos novamente uma queda da rentabilidade das obrigações, mas algo mais moderada. Em 2 semanas onde o foco esteve nos bancos centrais, com Powell a comparecer perante o Senado e perante o Congresso e também com a reunião do Banco Central Europeu, onde vimos que se mantém o tal discurso de que os bancos centrais continuam focados nos dados e que necessitam de ganhar mais confiança na boa evolução da inflação para poderem iniciar o ciclo de cortes de taxas de juros. Para além disso, vimos ainda o Banco Central Europeu a rever as suas estimativas macroeconómicas para um cenário de menor inflação e também menor crescimento, o que levou a que as expectativas do mercado precifiquem agora o início do ciclo de cortes de taxas de juros, tanto da Fed como do BCE, a começar em junho, e resultou então na tal queda das rentabilidades das obrigações, tanto do Bund como da T-Note, e também do estreitamento do spread dos países periféricos em relação ao Bund. Para as próximas 2 semanas, o foco mantém-se nos bancos centrais, com especial atenção para a reunião da Fed de dia 20 de março, mas nessa mesma semana teremos ainda o Banco Central do Japão, o Banco Central inglês e o Banco Central da Suíça a reunirem-se e, à semelhança do BCE, não se espera que haja nenhuma alteração em relação à decisão de política monetária, mas teremos que estar atentos tanto ao seu discurso como à atualização do seu quadro macroeconómico e como isto influencia as expectativas do mercado. Antes da reunião da Fed, teremos ainda um dado da inflação americana, no dia 12 de março, onde, se cumprir a expectativa e a taxa geral se mantiver nos 3,1%, enquanto a taxa subjacente desacelera dos 3,9% para os 3,7%, será uma leitura satisfatória, mas não demasiado boa e que leva a Fed a um discurso mais suave. E, para além disso, teremos ainda, ao longo da próxima semana, alguns dados de economia, alguns dados macroeconómicos da economia americana, sendo eles as vendas a retalho, a produção industrial e o indicador adiantado, por exemplo, que voltarão a dar força ao argumento de um soft landing da economia americana. E é, portanto, perante este cenário de uma inflação que continua a desacelerar, mas também de um crescimento que desacelera, mas que se mantém suficiente para evitarmos uma recessão, e ainda que tenhamos os bancos centrais a transmitir a tal mensagem de cautela e a tentar arrefecer as expectativas do mercado, que o mercado espera, neste momento, os cortes de taxas de juros a iniciarem-se em junho, tanto no caso da Fed como no caso do BCE, algo que é o mais realista do que aquela expectativa com que viemos para 2024. E, portanto, esperamos um aplanamento na curva de taxas de juros que nos leva à nossa estratégia de investimento, que por enquanto se mantém ainda no intervalo de duração mais curta da curva, isto porque, embora esperemos uma consolidação das obrigações a mais longo prazo, os spreads das rentabilidades das obrigações a curto prazo em relação às rentabilidades das obrigações a longo prazo levam a que estas obrigações de curto prazo sejam ainda mais atrativas em relação ao risco que implica uma obrigação a longo prazo. Portanto, mantemos a nossa estratégia, por enquanto, focada nas durações curtas das obrigações. Muito obrigado.